hoje eu posso, pela graça livre sou. Então vem com tua glória, envolvendo este lugar. Então vem com teu rio, inundando o meu ser. Sou a noiva amada, sou herdeira. Glória a Deus, aleluia. Eu quero dar a paz do Senhor e uma boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook do Ministério Sarami e pelo Instagram também do Ministério Sarami. Estamos aqui na segunda ministração do Mulheres em Conexão, segunda edição, amém? Pela manhã a pastora Áurea esteve ministrando aos nossos corações e todos aqueles que estiveram também ao vivo pelas redes sociais. Seja muito bem-vindo. E o tema deste ano é autoimagem. E eu tenho certeza que neste momento o Senhor tem algo a ministrar aos nossos corações, assim como Ele começou desde ontem, amém, com a bispa, com a pastora, hoje pela manhã, não será diferente no período da tarde. Então seja muito bem-vindo, você que estará nos acompanhando agora, ou depois que estará acompanhando as ministrações, amém? Glória a Deus, aleluia. E o texto base que foi nos apresentado, a pastora citou pela manhã, que está em Provérbios 23:7, que diz que assim como o homem se imagina, assim como eu e você se imaginamos na nossa alma, assim nós somos. E isso abre, na verdade, muitas possibilidades do Senhor vir ministrar aos nossos corações. Nós temos vivido uma época de grandes cobranças da sociedade, principalmente com a mulher. Nós sabemos que na antiguidade, até mesmo não muitos anos atrás, as mulheres elas tinham um padrão de vida. Hoje nós sabemos que, na verdade, a sociedade ela tenta trazer aquele padrão, mas nós que conhecemos a palavra, as escrituras, a luz da palavra de Deus, nós temos que seguir os padrões que vêm do Senhor. Amém? Glória a Deus. E eu gostaria também de estar lendo uma passagem daqui a alguns minutos, mas antes de introduzirmos esta palavra, aleluia, eu gostaria de colocar qual é a definição da palavra autoimagem, porque quando eu fiquei sabendo do tema, o Senhor ele começou a trabalhar, e eu falei assim, eu quero ver qual é a definição que os homens colocaram para autoimagem, e a definição é concepção pessoal que um indivíduo tem de si mesmo. Na verdade é Provérbios 23:9, amém? Não é diferente. Então é a concepção pessoal que um indivíduo tem de si mesmo, da qual deriva a consciência de sua identidade, de seu papel social e de seu valor. Então na verdade, o valor, qual é o valor que nós mulheres, ou até mesmo você homem que vai estar nos ouvindo, acha que você tem? Qual é o valor diante da sociedade? Mas principalmente, qual é o valor que você acha que você tem para você mesmo? Porque muitas vezes nós cobramos que as pessoas que estão ao nosso redor, nós cobramos que a nossa família, o nosso cônjuge, filhos, conhecidos, amigos, patrão, não importa quem, nossos professores, eles olhem para nós com admiração, mas nós mesmos não temos essa admiração. Por quê? Porque os nossos pensamentos são altamente poderosos, tanto que são capazes de transformar a nossa vida positivamente ou negativamente. E quando eu estava preparando essa ministração, quando eu escrevi essa frase, que nós temos o poder de colocarmos um padrão positivo ou negativo na nossa vida, eu lembrei no livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, Salomão ele vai dizer que o poder de nós profetizarmos a morte e a vida está na nossa língua. E muitas vezes nós proferimos, muitas vezes não, sempre nós acabamos declarando aquilo que está dentro de nós. Aquilo que está internamente é aquilo que sai da nossa boca. Então, se somos pessoas equilibradas no Senhor, se nós encontramos um equilíbrio em Deus, nós
a maior parte das vezes vamos declarar palavras de bênçãos. Nós vamos declarar palavras de vitória, palavras positivas. Então, quando Salomão diz que na nossa língua está o poder de profetizar a morte ou a vida, isso diz respeito de quem nós somos internamente, a nossa autoimagem, quem nós somos diante não só da sociedade, mas como nós se apresentamos para nós mesmos em frente do espelho. Você já se perguntou? Como você se apresenta todo dia diante do espelho? Porque não é possível, mulher não fica sem espelho, né, irmãos? Aleluia. Mulher não fica sem um espelho. Principalmente a mulher. O homem também gosta do espelho, mas a mulher, ela tem uma necessidade. Preciso ver como está meu cabelo, se hoje eu estou inchada, se hoje eu estou mais murchinha. Como que eu estou hoje? Se eu tenho olheira ou se eu não tenho, mas como você se apresenta a cada manhã? E por isso que em Provérbios Salomão vai dizer isso. Aquilo que nós pensamos na nossa alma, a nosso respeito, é aquilo que nós vamos ser. E quantas pessoas não passam a vida toda lutando, buscando um caminho, buscando resposta, buscando aprovação. Amém? Durante os dias que eu estava estudando, eu falei, Senhor, às vezes a gente tenta não falar de nós mesmos, mas é impossível eu trazer uma ministração e não falar da transformação que Deus fez na minha vida. E durante muitos anos da minha vida, eu busquei a aprovação das pessoas para fazer o que eu estou fazendo. Ontem, ouvindo a bispa pregar, aquilo foi me impactando porque eu era daquele jeito. Muitas vezes na minha vida eu perguntei para Deus por que Ele havia me chamado como ministra da palavra se eu não tinha voz para pregar. Eu fiz parte do Ministério do Louvor 12 anos da minha vida. E eu cansei de ouvir pessoas chegarem em mim e falar assim, você tem unção, mas você não tem voz. Eu tive que lidar com isso. Eu tive que lidar porque isso é permissão de Deus na nossa vida. Você sabia disso? Você que está me ouvindo, mulher, não importa homem, se jovem está ouvindo, você que está me ouvindo. Tudo que passa pela nossa vida, desde a nossa juventude, quando ainda somos crianças, quando se tornamos jovens e depois adultos, é permissão de tratamento, de aperfeiçoamento, para que nós venhamos encontrar um equilíbrio em Deus. Então eu me recordo que desde a minha infância eu sempre fui sempre enfrentei muita chacota, principalmente em relação à minha personalidade. Falavam que eu era uma pessoa tímida ao extremo, e realmente eu era. Falavam que eu era uma pessoa que não ia conseguir trabalhar, que eu não ia conseguir ter muitas amizades, que eu não ia conseguir nada. E na verdade, aleluia, Deus já tinha um propósito, que eu estaria lidando com pessoas, que eu estaria ministrando para pessoas e nem eu mesma sabia. Mas a permissão de situações, sejam elas em qualquer área da sua vida, é necessário para o crescimento e o aperfeiçoamento, para que venhamos encontrar um equilíbrio. E a autoimagem que nós passamos aqui hoje, essa autoimagem que eu estou passando para você hoje, de estar aqui ministrando, foram anos de aperfeiçoamento e ainda está em processo de aperfeiçoamento. O que nós temos trazido à existência na nossa vida, irmãos? O que nós temos trazido à existência? Então, diante deste processo de vida, porque a nossa vida é um processo, nada acontece de um dia para a noite. Eu costumo dizer que uma pessoa, ela faz uma faculdade, ela estuda, tem faculdades que é 3 anos, 4, 5, 6, tem a pós-graduação, tem doutorado, muitas delas. E aí? E aí? Ela aprendeu somente estudando? Não, ela vai aprender na prática. Principalmente um advogado. Ele sabe das leis, ele decora artigos, ele decora um monte de coisa, mas só na prática de defender alguém ou de pegar alguma causa, ele vai compreender aquilo que ele estudou. E um médico, então, nem se fala. Imagina, um médico, ele estuda anos, é algo muito delicado, mas ele só vai aprender. Esses dias eu falei assim, eu prefiro aqueles médicos mais idosos, porque tem experiência de vida. Não que eu estou desfazendo dos jovens, que vai nessa sua força, estude. Mas os jovens, eles pegam e parece que eles têm receio. Será que eu falo isso? Será que eu não falo? Por quê? Porque ainda falta experiência de vida. Há um processo a ser vivido. E não é diferente na nossa caminhada com o Senhor. Não é diferente na minha vida, na sua vida. Se você que está nos ouvindo, você diz assim, mas eu não tenho caminhado com o Senhor, eu não tenho estado dentro de uma igreja, eu não tenho acompanhado, não importa.
Ele, aleluia, te escolheu, porque senão você não estaria ouvindo essa ministração hoje. Não, esta ministração, este projeto, Mulheres em Conexão, não nasceu apenas no coração da pastora Áurea, mas nasceu no coração do Senhor. E por isso Ele te trouxe a estar sendo ministrada, a estar sendo ministrado pelo Senhor. Aleluia. E o que nós chamamos a existência ao longo da nossa vida? Hoje eu quero te perguntar, é uma pergunta que o Senhor está fazendo para mim e para você, porque antes de eu fazer para você, Ele fez para mim. O que nós temos chamado a existência ao longo da nossa vida? A primeira coisa que nós fazemos na manhã, o que nós falamos? O que nós chamamos a existência? Chamamos um dia abençoado, proferimos que vamos vencer, fazemos uma oração de agradecimento pelo fôlego de vida, por uma noite que foi nos permitido passar, ou nós já começamos o dia reclamando, olhando para o espelho, falando que nós estamos feia, falando que o dia não vai dar certo, ou muitas vezes lá atrás, na nossa juventude, quando nós éramos adolescentes, o que nós falávamos quando nós éramos jovens? Eu sempre mentalizei, quando eu era jovem, irmãs, um casamento e um esposo abençoado. Eu tinha na minha cabeça um esposo que ia cuidar, que ia ser uma bênção na minha vida. Eu sempre sonhei em ser mãe. Era um desejo tão intenso dentro de mim. Eu queria gerar um filho, eu queria amamentar. Enquanto as jovens hoje fogem de amamentar os filhos, eu tinha sonho de amamentar. Então eu acho que se eu não tivesse tido leite, seria a maior frustração da minha vida. Mas o Senhor me abençoou com muito leite. Eu amamentei os meus 2 filhos até 2 anos de idade. Só tirei porque era exaustivo, porque eu não tinha vontade. Mas desde lá de trás, nós projetamos em nossa mente aquilo que nós queremos ser. E mesmo diante de uma adolescência, de uma infância difícil, eu queria o contrário do que aconteceu com a minha mãe. Eu queria um esposo, filhos, cuidar dos meus filhos, ser uma mãe presente. E ao longo da nossa vida, a gente vai aprendendo que não é bem assim. Ao longo da caminhada, nós vamos sendo tratadas para que a autoimagem ela seja desenvolvida em Deus. No livro de Romanos, capítulo 4, versículo 17, vai dizer assim: Ele dá vida aos mortos e chama a existência aquilo que não existe. Ele chama a existência. Ele quem? O Senhor, o Criador. Ele chama a existência as coisas que não existem. Então nós temos que aprender também a chamar a existência as coisas que não existem, porque isso faz parte do propósito de fé, do aperfeiçoamento de Deus em nossas vidas. E diante deste tema, eu pedi um versículo também ao Senhor. Eu falei, eu quero outro versículo que venha complementar aquilo que tu queres que eu fale. E está em Gênesis 1:26, quando ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só a parte A. Quando a pastora estava encerrando a ministração da manhã, ela fazendo a oração, ela disse isso: nós fomos criados à tua imagem, Senhor. Isso para mim foi a deixa que o Senhor colocou para a ministração que Ele havia me dado. Nós fomos criados, Deus então disse, façamos o homem. Aí você vai falar assim, mas eu sou a mulher, mas nós saímos do homem, então nós fazemos parte dele também, e é a mesma criação. Então o Senhor disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí eu te pergunto, o que nós temos visto em frente do espelho quando nós olhamos toda manhã? Quando você vai se arrumar, qual a imagem que você tem visto? O que nós temos refletido na sociedade? O que nós temos refletido dentro da nossa casa, no nosso casamento? Muitas vezes nós reclamamos do nosso cônjuge, mas o Senhor nos confronta a dizer o que você tem refletido nele para que ele te retorne essa imagem. Você já se perguntou? Às vezes num relacionamento familiar, às vezes num relacionamento profissional, nós perguntamos por que as pessoas muitas vezes nos desaprovam, e elas não estão nos desaprovando. Nós mesmas estamos nos desaprovando. Nós mesmas não confiamos naquilo que se chama imagem de Deus, reflexo de Deus, presença de Deus na nossa vida, porque aquele que tem Deus, aquele que resplandece a glória de Deus, irmãos, aleluia, ele faz diferença quando ele chega. Ele faz diferença. Um dia eu cheguei para o meu esposo e Deus me tratou muito nos últimos anos com questão de ciúme.
Eu digo que uma pitadinha de ciúme, bem pouquinha, ela faz parte de um relacionamento. Faz parte. Porque ela traz o quê? Ela traz ali para a pessoa que está ali do outro lado, ela traz um aconchego de ser amado, de ser alguém importante. Mas, há uns anos atrás, o meu esposo disse assim para mim, e isso foi Deus usando ele para falar para mim: Lília, tenha segurança de quem você é. Você tem a sua beleza. Tenha segurança. Homem não gosta de mulher insegura. Ele disse isso para mim. Homem gosta de uma mulher que se garante, de uma mulher que se ama, de uma mulher que tem autoestima, de uma mulher que fala: a minha vida está em Deus, o meu coração está em Deus, a minha vida está no altar de Deus. Cabe a você estar com a sua vida no altar de Deus, para que não venha fazer nada de errado. E aquilo me impactou. Aquilo trouxe um impacto sobre a minha vida muito grande, muito grande. Porque era Deus falando através da boca dele: confie em quem você é. Quando Deus te dá um casamento, quando Ele te dá um relacionamento, quando Ele te dá uma profissão, quando Ele confia algo na sua mão, Ele está confiando, aleluia. E não importa se alguém da direita ou da esquerda duvida, mas se você acredita em quem você é, sendo em relação profissional, conjugal ou ministerial, porque comigo o tratar de Deus foi muito na área ministerial. Eu fugia do que Deus tinha para minha vida. Eu inventava 1000 desculpas para não ministrar, para não pregar, para não louvar, para não orar, para não fazer, sabe? Até que o Senhor disse assim: não tem para onde você correr. Eu te escolhi do jeito que você é. A desaprovação que você teve na sua família, a desaprovação que você teve diante das pessoas, não é o que eu penso ao seu respeito. E é assim comigo e com você. Aleluia. Então, quando o Senhor disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, será que você já parou para prestar atenção no impacto, na força dessa frase? Que nós somos imagem e semelhança dele. Não é físico, irmãos, é imagem e semelhança de essência. E por que o homem insiste em viver longe de Deus? E por que a mulher, o homem, quando eu falo homem, estou englobando, amém? A criação de Deus. Por que o homem insiste em fugir daquilo que se chama projeto de Deus, insiste em se achar menos do que é, insiste em se lançar coisas que não vêm da vontade do Senhor, insiste em desagradar ao Senhor em vários aspectos? Se nós fomos criados à imagem, a palavra imagem, ela é uma junção com imã, aquilo que atrai, e gene. Então nós somos criados segundo a essência e o gene do Criador. E por que o homem insiste sempre, aleluia, em, aleluia, deixar os propósitos de Deus? Aleluia. O que significa imagem? A palavra imagem: representação, reprodução, retrato. Você já pensou nisso? Ele nos reproduziu segundo o seu retrato. Se nós tivéssemos ideia do conceito da palavra imagem, nós jamais nos faríamos pequenos ou menos do que nós devemos ser diante dele. Nós somos o retrato dele, a representação do Deus Todo-Poderoso. Não em grandeza, meus irmãos, porque ele está no alto e sublime trono. Tanto que aquele que quis subir até onde ele estava foi expulso por desobediência. Mas nós somos a essência que há nele, pode estar dentro de mim e dentro de você. Somos parecidos não em só um aspecto, mas em vários aspectos com o nosso Criador. Mas porque muitas vezes nós insistimos em permitir que a sociedade venha impor, tentar nos moldar. Muitas vezes, irmãos, nós permitimos ser moldadas pelos padrões da sociedade. Eu quero usar aquela roupa porque está na moda. Você tem que usar a roupa que você se sente bem, que você se sente feliz, que você se sente bonita, que você se sente confortável. Não, eu tenho que usar aquela bota porque está na moda. Esses dias eu falei assim pro meu esposo:
A autoimagem na nossa vida, ela reflete em todas as áreas da nossa vida. Uma mulher que ela não tem controle nos gastos, ela não tem controle. Por quê? Porque se ela viu uma irmã com aquele sapato, ela também quer estar com aquele sapato. Se ela viu uma pessoa com aquela, ela foi jantar naquele restaurante, eu tenho que jantar naquele restaurante. E isso te diz respeito daquilo que está dentro de você e não fora de você. Ontem foi citado aqui, a bispa e a pastora citou na ministração de ontem à noite, que o Instagram tem estragado as pessoas. Entra no Instagram, é só beleza, é só beleza. É só gente sorrindo, é só gente viajando. Sabe o que eu fiquei sabendo assistindo uma reportagem há uns tempos atrás? Que existe pessoas que elas vão na fachada de alguns restaurantes e tiram fotos só para... Elas vão na fachada daqueles lugares que tem aquelas fotos no fundo, de como se ela estivesse no exterior, e elas tiram fotos só para postar. Isso passou na televisão, ninguém me contou. Existem pessoas que encostam em carros importados para tirar fotos só para postar nas redes sociais. Aonde isso está refletindo a imagem? Aonde? Se aquilo que Ele tem te dado é a provisão dEle na minha vida e na sua vida, é o propósito dEle, mais do que nós possamos agradecer, irmãos, nós temos que ser gratos por aquilo que Ele tem nos dado. E você tem que ser você mesma. Ao longo da caminhada, diante de várias ministrações e conselhos que eu tive a permissão, pela misericórdia do Senhor de dar, muitas mulheres chegavam em mim e falavam assim: o que é vaidade? O que é errado? É errado eu me arrumar? É errado eu pintar um cabelo? É errado eu fazer uma unha? É errado eu usar um anel? É errado eu usar um brinco? É errado eu usar um salto? É errado eu usar uma calça ou um vestido? O que seja. O que é errado? E aí eu tive propriedade para falar, porque isso fez parte do tratamento do Senhor na minha vida. Eu era uma mulher complexada, tímida, se sentia o patinho feio. Eu me achava uma jovem feia, uma jovem sem sal, sem açúcar. Eu era uma pessoa desmotivada. E chegou um tempo da minha vida que Deus permitiu pessoas no meu caminho para que eu viesse me arrumar. Então eu aprendi a usar salto e eu gostei. E eu aprendi a usar roupas, eu me apaixonei por roupas sociais e eu gostei. E eu comecei a me arrumar e eu gostei. E essa irmã chegou, várias irmãs ao longo da caminhada me perguntavam, eu falava assim, a imagem dele em mim, em você, reflete aquilo que tem que ser equilibrado. Equilibrado. Eu era extremamente complexada, autoestima quase a zero, sem exagero. Era bem baixa a autoestima. Então comigo ele trouxe um equilíbrio para que eu me sentisse bem e amada. Para que eu me sentisse amada por mim mesma. Porque o amor que eu sinto por mim vem dele. Já aquelas pessoas que são que têm exagero na vaidade. Eu não saio se eu não tiver uma escova no cabelo. Não, eu não coloco o meu rosto lá no portão. Eu não coloco o meu rosto lá no portão se eu não tiver com o cabelo arrumado, se eu não tiver com uma maquiagem. Eu não vou no mercado se eu não tiver... Não é assim? Tem pessoas que são extremamente vaidosas. Aí a imagem dele, que reflete nós, vem trazer um equilíbrio para que isso entre num patamar saudável. Então o que a gente vê nas redes sociais são pessoas que se arrumam para se aparecer, não porque elas querem realmente se sentir bem. Porque quando, irmãos, aquela foto, quando o celular é desligado, quando a câmera é desligada, muitas vezes vem a tristeza, vem o vazio, que quem só pode preencher isso é Deus. Eu vi a pastora falando na ministração, existem vários profissionais. Sim, existe psicólogos, pessoas preparadas para nos ajudar, segundo a vontade de Deus. Eu tenho uma cunhada abençoada na minha vida, que ela é irmã do meu esposo, ela é psicóloga. Só que eu falo assim para ela, eu entendo a psicologia até no limite em que ela não confronte as escrituras. Porque a escritura, ela é a base para tudo, irmãos. A escritura é a base para tudo. Aqui tá tudo que você possa imaginar. E certa vez ela falou assim para mim, que a psicologia diz assim: quando você está tendo um atrito com uma pessoa,
e essa pessoa, e muitas vezes você não consegue resolver esse atrito, ela disse assim que o problema é a pessoa e não você. Eu falei, tá bom, se a psicologia diz isso, tudo bem. Aí o Senhor falou para mim, nessa situação o problema é você. Aleluia. O Senhor me confrontou e disse, nessa situação não é a pessoa, é você que tem que encontrar um equilíbrio segundo o reflexo da minha imagem, do meu propósito, da minha vontade, do meu trabalhar, no aperfeiçoamento que eu tenho na sua vida, para que você venha, aleluia, compreender o que está acontecendo, aleluia. Então, se nós somos retrato deles, do Senhor, o que nós temos passado para o mundo? Muitas vezes nós queremos pregar o evangelho, queremos pregar a palavra, queremos pessoas salvas, pessoas curadas, restauradas, que pessoas conheçam Jesus, mas a verdadeira pregação somos nós. Eu costumo dizer que eu fiz uma pergunta há muitos anos atrás, e eu vou fazer essa pergunta até os findar dos meus dias. Quantas vezes você já ministrou a palavra? Quantas pessoas se declaram, você que está me ouvindo, quantas vezes você ministrou a palavra do Senhor? Ou quantas vezes você se considerou um pregador? Eu quero te dizer que nós somos pregadores da palavra de Deus em tempo integral. Aí você vai falar assim, mentira, verdade. Porque o que prega é a nossa vida. Eu estou aqui hoje diante, de você. Eu estou aqui com o microfone na mão, mas o que prega para as pessoas é a minha vida lá fora, é o meu comportamento, é como eu tenho refletido a imagem do Deus Criador. E isso diz respeito aqui, dentro de mim. O que eu tenho dentro, eu reflito fora. Ao longo desses últimos anos, diante de tantas situações, tantos tratamentos do Senhor na minha vida, o que eu mais tenho ouvido das pessoas é que eu estou diferente. Que eu estou diferente, que o meu olhar está diferente. É porque quando começa a haver um equilíbrio, uma aprovação, aleluia, de você mesma, você entende quem você é. Esses dias eu postei que eu sou grata porque cada ano tenho me tornado mais livre. E quem não sabe interpretar vai achar que é uma liberdade ruim. Não, é uma liberdade de eu mesma, dos meus conceitos errados, dos conceitos que os padrões da sociedade um dia tentou colocar em mim, ou até mesmo aqueles que estavam próximos de mim. Eu não tenho que ser aquilo que as pessoas querem que eu seja, mas eu tenho que ser aquilo que eu nasci para ser, dentro do propósito, no alinhamento de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu não tenho que ser o que o Instagram quer que eu seja. O meu esposo falou assim pra mim, uns dias atrás, você se arruma pra fazer as lives? Eu falei, eu me arrumo porque eu gosto, porque eu tenho desejo, porque Ele trabalhou em mim isso. Eu não me arrumo pra me aparecer, eu não me arrumo pra estar bonita diante de uma câmera. É porque isso está dentro de mim. Ele me regenerou, Ele quer que eu me sinta bem. E se eu me sinto bem me arrumando, então é assim que Ele quer que eu esteja, porque há um equilíbrio. E diante desse contexto, ao longo desses dias, o Senhor não faz nada por acaso. Eu ganhei um livro de presente essa semana. E quando eu comecei a ler o livro, eu chorava, e eu chorava, e eu chorava, porque tem tudo a ver com a conexão que nós mulheres temos que ter. Por que mulheres em conexão? Porque quando eu sou abençoada, eu te abençoo. Porque quando a autoestima que há na minha vida está equilibrada, eu também consigo trazer isso para a vida da mulher que está perto de mim. Eu também consigo passar, distribuir, multiplicar, e através da multiplicação distribuir aquilo que Deus tem me entregado. E quando eu ganhei esse livro se chama Mães Espirituais. Lisa Beverly é o nome da autora. E lá fala do tratamento de Deus na vida desta mulher, para que ela lá na frente pudesse se conectar com outras mulheres, para que houvesse uma conexão. Quando eu li a frase conexão no livro, eu falei, o Senhor é tremendo, o Senhor é tremendo. E ao longo do decorrer dessa semana eu fui lendo algumas partes, e aí o Senhor já havia colocado uma mulher da Bíblia para me estar citando aqui nessa ministração, quando a pastora me deu o tema. E quando eu cheguei no meio do livro, ela citou a vida dessa mulher. Eu falei, Deus, não existe coincidência, existe propósitos. Propósito. E essa mulher é Ruth. Por que eu escolhi Ruth? Por quê? Você vai entender.
Rapidamente, eu acredito que todas que estão aqui conhecem, todos você também, muitos que estão ouvindo, conhecem a passagem de Ruth, mas eu quero citar rapidinho para que você venha compreender o grau de discernimento que o Senhor quer nos trazer neste dia. Ruth, a palavra do Senhor vai dizer que havia uma família da cidade de Belém, e o cabeça dessa família, o homem, se chamava Elimeleque. Ele tinha sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Há então fome sobre a terra de Belém. Elimeleque pega sua família e vai para a terra de Moabe. Para quem não sabe, os moabitas eram um povo pagão, um povo sanguinário. Na verdade, os hebreus eles tinham rixa contra os moabitas. Mas o Senhor permite então que esta família saia da terra de Belém e vá até a terra de Moabe. Chegando lá, Malom e Quilion, os 2 filhos de Elimeleque e de Noemi, eles se casam com 2 mulheres, uma chamada Orfa e outra chamada Ruth. Ao longo dos anos, Noemi, ela perde o esposo. Passado alguns anos mais, ela perde o filho Malom e o filho Quilion. Então fica Noemi, Orfa e Ruth, 3 mulheres viúvas. Olha a situação. Você pega, sai da sua terra por causa da fome, por causa da dificuldade, vai para uma outra terra, onde você nem imagina o que vai fazer, o que vai acontecer. Chega lá, você fica viúva, você perde os seus filhos e fica com suas duas noras. E chega um determinado ponto que Noemi olha para Orfa e para Ruth e fala assim: olha, é o seguinte, eu não tenho mais nada para fazer por vocês. Se eu ficar aqui, a gente vai continuar, vai passar fome, porque uma mulher sem um homem naquela época era muito difícil. Então Noemi fala assim: é o seguinte, Orfa, Ruth, volta para a casa dos seus pais, segue a vida de vocês, dá seguimento à vida de vocês, que eu vou voltar para a terra de Belém, porque lá eu vou ver o que eu vou fazer da minha vida. Se você for estudar as escrituras, você vai saber que uma mulher viúva naquela época, ela vivia de esmolas. Ela tinha que ser ajudada. Então Noemi não sabia nem o que ela ia fazer da vida dela quando ela decidiu voltar para Belém. Orfa, chorando, beija a sua sogra e fala assim: eu vou voltar para a casa dos meus pais. Ruth, ela pega e olha para Noemi e fala assim: eu não vou te deixar. Eu não vou te deixar. Sabe por quê? Porque aonde quer que você pousar à noite, eu também vou pousar. Aonde você estiver, eu também estarei. Aonde quer que você for sepultada, eu também serei sepultada. O seu Deus é o meu Deus e o seu povo é o meu povo. E ela ainda diz ainda mais: que o Senhor venha me castigar e cobrar de mim, se outra coisa que não for a morte me separar de ti. Quando eu li esse texto, já ministrei outras vezes, mas que eu li novamente, eu falei: Senhor, olha o grau de entendimento e de equilíbrio que uma mulher encontra quando ela te reconhece como Deus da vida dela. Irmãs, eu quero te dizer uma coisa, meus irmãos. Ruth era moabita, ela não fazia parte do povo hebreu. Ela não recebeu o ensinamento da palavra desde a sua infância. Não, ela conheceu uma família que fazia parte do povo de Deus, casou com um homem que servia ao Deus Todo-Poderoso, conheceu uma sogra que servia ao Deus Todo-Poderoso, identificou que Ele era o único Deus e reconheceu que a imagem dele poderia sim refletir em sua vida. Você tem ideia do que é uma mulher que faz parte de um povo largar tudo e ir para uma terra a qual ela nunca viu, junto com uma mulher, uma sogra, viu? Não tinha dinheiro, que não tinha nada, que não tinha posses. Porque na verdade, quem tinha o poder de posses, de trabalho, essas coisas, era o homem. E aquela mulher estava desprovida disso. E Ruth olha para Noemi e fala: eu vou junto com você. Você tem ideia de quem nós somos quando nós estamos num patamar de equilíbrio? Quem nós refletimos? Qual é a autoimagem que nós passamos para a pessoa? É a mesma coisa se hoje eu ficasse viúva e não tivesse mais meus filhos e uma pessoa chegasse para mim e falasse assim: vamos, não sei, para o Nordeste? Vamos para o Nordeste? Vamos fazer a obra lá? Mas eu não tenho ninguém lá, eu não conheço ninguém lá. Como que eu vou ser reconhecida lá? Quem vai me aceitar lá? Como eu vou viver lá? Mas simplesmente, se eu entendo quem eu sou em Deus, amém? Quem eu sou, qual é a imagem que Ele reflete em mim, eu não vou ter
dificuldade com nenhuma situação. Eu não vou me desaprovar diante da dificuldade financeira, eu não vou me desaprovar diante de uma dificuldade profissional, diante de uma dificuldade conjugal. Eu não posso deixar de falar isso hoje, porque isso foi um dos quesitos que estavam desequilibrados na minha vida. Há anos atrás eu fazia academia forçadamente, porque você tem que fazer exercício físico por prazer. Eu fazia academia, eu ia em shopping comprar roupa, eu tinha que comprar sapato novo, eu tinha sempre que estar de cabelo arrumado, tudo, mas não era pra mim. Era por causa que a pessoa que saiu do meu lado, o meu cônjuge, era uma pessoa que as pessoas olhavam pra ele e falavam assim: ele é todo bonitão, a mulher dele também tem que ser bonitona. Eu não fazia nada por mim. Não era por amor, não era por dedicação, era uma autoimagem falsa, era uma máscara. Então naquela época Deus me confrontou com um versículo de Provérbios 31:30 que diz: enganosa é a formosura, a beleza e a vaidade, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E eu falei assim, mas peraí, enganosa é a formosura, a beleza e a vaidade, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Sabe o que o Senhor disse para mim? Em vão vai ser a sua vida enquanto você viver de máscaras. Porque enganosa é a beleza, enganosa é a vaidade que nós tentamos mostrar, mas aquilo que nasce de dentro para fora, verdadeiramente, isso sim é a essência do Senhor, é o temor do Senhor que isso dá frutos. E eu vivia aprisionada, e eu vivia sufocada, porque eu tinha que ser a pregadora que era compatível com o pregador. Eu tinha que ser... Eu não podia estar acima do peso demais, porque, oh, que ridículo, né? O marido dela é bonito. E ela não. Isso me matava, eu tenho que falar isso, eu não posso guardar reservas com isso. Porque isso me matava internamente. Isso fazia com que eu transparecesse uma imagem falsa, uma máscara, não era eu mesma. Irmãs, eu te convido, meus irmãos, a este dia a refletir, a ser você mesmo em Deus, a se olhar no espelho, enxergar a imagem do Deus Todo-Poderoso, aquele que te criou em amor e em verdade. Ruth, ela transpareceu isso quando ela olhou para uma mulher que não tinha nada a oferecer para ela, mas ela tinha certeza de que ela iria conseguir. Ela sai da terra de Moabe com Noemi, vai para a terra de Belém, chega na terra de Belém, começa a trabalhar. E sabe como era o trabalho dela? Mulher naquela época, ela não trabalhava na colheita. Mas as pessoas necessitadas naquela época tinham direito de colher aquilo que ficava como sobras no chão. Era assim que Deus ordenou ao povo: quando vocês fizerem a colheita e passar com as carroças, aquilo que cair no chão, não recolha, porque é para aqueles que precisam, para que as pessoas não venham ficar desamparadas e não passem fome. Então, Ruth arregaça as mangas, deixa a sua sogra em casa e vai trabalhar todos os dias na plantação de um homem. Todos os dias ela vai colher aquilo que sobrava ao redor. E muitas vezes nós achamos que isso é migalha. Não duvide do trabalhar de Deus. Caminhe nos passos que Ele tem te colocado. Não é migalha, irmãos. Não é migalha. E eu acredito que Ele mostrou o livro de Ruth porque Ele estava falando comigo. Porque Ele fala assim, lembra? Quando você estava... eu falo que a minha vida ela é cheia de altos e baixos, aleluia. Cheia de altos e baixos. Mas altos e baixos permitidos pelo Senhor. Permitidos pelo Criador. Por quê? Porque nisso Ele nos aperfeiçoa a encontrar um equilíbrio. Ruth, exemplo de uma mulher que encontra seu lugar em Deus. O Senhor te convida a encontrar o seu lugar nele hoje. Aquilo que ela refletia em suas atitudes era claro, em demonstrar que sua autoimagem era de uma mulher bem resolvida consigo mesma. Aleluia, bem resolvida em Deus. Quando há um equilíbrio que só vem com a renovação da nossa mente, porque a pastora citou isso aqui, Romanos 2,
Paulo, através do Senhor, nos convida a renovar a nossa mente, a ver um entendimento, uma renovação daquilo que nós consideramos que é certo. Não, eu não sei de nada. Tu sabes, Senhor, de todas as coisas. Ele vem e renova a nossa mente, traz ali uma transformação, uma regeneração em aquilo que nós achávamos que era. Não é. Então, quando nós encontramos esse equilíbrio e essa renovação em Deus, entendemos que pela graça que nos é dada a cada dia, aleluia, nós vamos entender quem nós somos em Deus. Eu sou a tua imagem, Senhor. Eu não sou menos do que um vencedor. Eu não sou menos do que uma vitoriosa. Eu não sou menos do que uma mulher abençoada, amada, curada, renovada, cheia da tua glória e da tua luz. Não por mim mesma, mas pela tua misericórdia. E há um equilíbrio, irmãos. Há um equilíbrio em nossas vidas. Viva esse equilíbrio de Deus na sua vida. Porque senão, irmãos, nós vamos se comportar totalmente oposto. Só para colocar um contraponto aqui, no livro de 2 Samuel, capítulo 6, a Bíblia vai dizer de uma mulher Mical, que era filha de Saul, que se casou com Davi. Ela amava Davi, mas Davi teve que fugir um tempo por causa que ele foi perseguido pelo próprio sogro. Quando ele volta com outras mulheres. Isso frustra Mical, a ponto de no capítulo 6 de 2 Samuel, quando Davi estava entrando em Jerusalém com a arca, que era algo que o povo esperava ansiosamente, porque representava a presença de Deus, Mical, ela olha da janela e desaprova Davi. E fala, que coisa ridícula, um rei entrar em Israel, em Jerusalém, dançando e bailando. O meu pai não faria isso. Você está parecendo um servo e não um rei. E Davi repreende ela e diz, diante do meu Deus, eu sempre dançarei. E naquele momento, ela se torna estéril, irmãos. Sabe por quê? Por causa da amargura da vida dela. Da autoimagem que ela se colocou como uma mulher amarga, uma mulher estéril, uma mulher sem vida, uma mulher crítica. Por causa que a frustração que era para ensiná-la, na verdade, a destruiu. Não permita que as situações da sua vida te destrua. Não permita que você reflita uma imagem amarga, uma imagem triste. Que a palavra de consolo na sua vida foi o que eu acordei hoje. Seja resiliência. Um dia uma pessoa me disse, você é uma mulher resiliente. Aleluia. E isso me ajudou. Aquilo me deu força. O que é resiliência? É uma pessoa que ela consegue passar por vários tipos de problemas na vida dela, e mesmo assim ela consegue permanecer e se tornar melhor. Porque as situações não é para fazer você permanecer sendo a mesma, mas sim fazer você se tornar sempre melhor. Então hoje eu acordei com essa palavra. Quando eu acordei e agradeci ao Senhor, Ele disse, resiliência, aleluia. A sua vida se define em resiliência, em suportar, em acreditar, e sempre vencer, e sempre suplantar as dificuldades, para que a minha imagem seja refletida em ti, aleluia. Então não seja a mulher da janela que critica, não seja a mulher da janela, aleluia, que esqueceu, que deixou a sua vida para trás por causa das frustrações, mas seja aquela que diz, eu irei contigo, porque teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Mulheres em conexão, mulheres abençoadas abençoam outras mulheres, mulheres curadas curam outras mulheres, ou aleluia, mulheres restauradas restauram outras mulheres, mulheres avivadas avivam outras mulheres. Mulheres fortes, elas conseguem, aleluia, ajudar a fortificar outras mulheres. Há um equilíbrio. Romanos 8, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação à medida da fé. Nem mais, nem menos, está entendendo? Eu não posso ser soberba e nem também achar que eu estou no chão. Há um patamar a ser alcançado em Deus. É isso que Paulo está dizendo. Você entende porque eu citei Ruth, porque eu citei Noemi? Havia uma conexão, pastora Áurea, entre as duas. Uma conexão que foi aliançada por Deus. E Ruth entendeu isso quando ela deixou a glória de Deus tomar a sua vida.
aleluia, em conexão com a sua sogra, ela concluiu o propósito. Você sabe quem foi Ruth? Ruth foi bisavó do rei Davi. Ruth, ela fez parte da linhagem do Messias, aleluia. Ruth é a moabita que estava na terra de Moab. Ninguém dizer que Deus teria a salva, redenção de Deus. Então, mulher que está com outras mulheres, aleluia, essa existência, aleluia, essa imagem poderosa de amor, oh, aleluia, oh, aleluia, estou encerrando, oh, aleluia, nós temos o poder de ser abençoadas, de serem cheias de Deus, multiplicar tudo isso que Deus tem nos dado e realmente, meus irmãos, espalhar, chegar em ambientes de morte, trazer vida. Nós temos isso, porque isso é a imagem do Deus Criador, é a essência dele dentro de nós. Oh, aleluia, oh, aleluia. Às vezes a coisa mais assustadora é admitir que há uma lacuna dentro de nós que tem que ser preenchida. Então admita, eu tenho uma lacuna que só pode ser preenchida por Ti, Senhor. Então vem, aleluia, com todo o Teu poder, a Tua graça, a Tua glória, e enche-me, aleluia, segundo a Tua imagem e semelhança, para que eu possa conectar com esta geração. Se conectar, irmãs. Aleluia. Eu gostaria de ler uma frase desse livro que eu li essa semana, porque se eu fui presenteada, é para que você também fosse presenteada junto comigo. E a autora, ela diz assim, aleluia, nessa frase: filha, por favor, me ouça. Quando eu li isso, era o Senhor falando comigo. Filha, por favor, me ouça. O gênero feminino é belo. Ser mulher é um presente, um desígnio dado por Deus. Nem por um segundo você pense que a mulher foi a decisão tardia de Deus. Ela sempre fez parte do designer da criação. Olha que lindo, designer da criação. A mulher é linda, presta atenção, irmãos. O homem é reto, aleluia. É reto, aleluia. Linda, ela é o designer, ela é a perfeição da criação, minhas irmãs. Glória a Deus. A perfeição do design da criação. Desde o início, Deus criou a mulher como a resposta. É a resposta para ser abraçada. Nós somos a resposta, aleluia. A resposta, está entendendo? Aleluia. Quando alguém chegar diante de você, principalmente aquelas mulheres que têm cruzado o seu caminho, e te perguntar alguma coisa, lembre dessa frase que eu estou lendo para você. Você é a resposta para aquela vida. Pastora, você é a resposta para a minha vida. Eu sou a resposta para a sua vida. Mulheres, você é a resposta para essa mulher que está aí. Você é a resposta para a sua filha, para a sua companheira de trabalho, para a sua vizinha. Resposta do Deus Criador. Abrace. Nós não somos um problema, nós somos a resposta. Nós, mulheres, fomos criados à imagem de Deus, do nosso Deus Criador. Então eu quero te dizer uma coisa, que quando você, daí já não é mais da autora, amém? Fui eu que escrevi isso, aleluia. Então quando você olhar no espelho, não veja nada menos do que uma mulher. Olha lá, agora é profético. Eu queria ter um espelho aqui agora, eu esqueci. Tem um espelho? Ah, mas é muito grande. Quando você se olhar no espelho, não veja nada menos, escute o que eu estou falando. Nada menos, não aceite isso, do que uma mulher amada, 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 abençoada, adornada. Você sabe o que é adornada? Aleluia. Adornada e vitoriosa em Cristo Jesus. Toda manhã, olhe no espelho e diga: eu sou amada, eu sou abençoada, eu sou adornada, eu sou vitoriosa em Cristo Jesus, por aquele que me amou,
Sabe por quê? Porque eu reflito a imagem e semelhança de um Deus Criador. Oh, aleluia! Para encerrar, só o que eu fiquei a semana toda. Só baixa um pouquinho. O Senhor, Ele ficou, é um louvor assim que se tornou, todo mundo louva, mas é o que Ele ficou ministrando a semana toda. E eu quero cantar para você assim: você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é mais raro que ouro puro e ofir. Se você desistiu, Deus não vai deixar. Escute, Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, Ele te levanta, aleluia. Então reflita a imagem do Deus Criador. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, minhas amadas e amados, e que o Senhor possa ser a resposta. E você, a resposta não, que Ele possa ser a presença que faz você ser a resposta em meio a essa geração. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe.